Bom, então eu vou começar, né, me apresentando. Eu sou a psicóloga Amanda Gil Gomes, né? Atuo na área clínica e a gente resolveu fazer essa live pensando no momento em que estamos vivendo, né? Bom, algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, eu estou vendo aqui que tem alguns pacientes meus, tem alguns colegas também. Agradeço por estarem aqui. E para quem não me conhece, fica aí o meu Instagram para vocês irem acompanhando o meu trabalho e poderem conhecer um pouquinho de perto como eu trabalho, né? Que eu trabalho na abordagem analítica. E é isso. Se apresenta aí, Paula. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Paula Machado, também sou psicóloga, atuo também na abordagem analítica, psicologia junguiana e atendo no Instituto Humanai. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho da inteligência artificial, né, que nada mais é que esse computador e o celular que a gente está usando aqui para trabalhar aí com vocês, que já até pregou uma peça na gente agora no começo, né? E conversar também sobre a inteligência emocional. A gente vai entender um pouquinho a diferença entre elas e qual a importância dela nas nossas vidas, no presente e no futuro. Então, vamos começar pela inteligência artificial, né? Já que a gente já começou por aí, vamos lá, Amanda. Vamos começar pela inteligência artificial. Bom, então o que que é a inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que esses equipamentos que a gente usa, né? O computador, o celular, todos os mecanismos tecnológicos que a gente vem usando para trabalhar, para estudar, para fazer terapia e tudo mais. E nós vemos justamente abordar esse assunto por quê? Porque é algo que vem crescendo muito, né? No nosso dia a dia, tá? Mas antes disso, eu quero perguntar para vocês o que vocês esperam dessa inteligência artificial, né? Porque muitas vezes nós nos vemos ali frente a uma máquina, né, robôs e tudo mais, que agilizam o nosso processo, né? Então, assim, eles vêm com scripts prontos, né? Então, para tentar o mais rápido possível resolver os nossos problemas. Às vezes a gente adora e às vezes a gente detesta, né? A gente quer resolver um problema e aí fica ali aquela resposta, aquele script que vai repetindo e a gente não consegue resolver. Como muitas vezes você fala, nossa, que prático isso, né? Eu consegui resolver meu problema em 5 minutos, sem precisar falar com ninguém, sem precisar ficar horas no telefone, e etc e tal, né? E o que que a inteligência artificial vem nos proporcionando, né? Então, ela tem feito muitos progressos, né? Só vamos nos atentar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, para explicar um pouquinho melhor a inteligência artificial. Então, ela vem nos auxiliando em diversas coisas, na terapia, nos estudos, na medicina, né? No trabalho também, né? Vamos pensar, né? Quantas pessoas estão tendo a possibilidade de trabalhar, de estudar de casa, né? Perante a tudo isso que vem acontecendo. Então, assim, ela nos possibilita ter um instrumento a mais, né? Então, assim, não só nesse momento, mas assim, eu me lembrei aqui de um fato de quando eu estava grávida, eu passava muito mal, muito, muito mal. E eu morava em Guarulhos e trabalhava na Paulista. E eu comecei a passar muito, muito mal no metrô. Eu não conseguia pegar o metrô lotado e tudo mais, porque eu passava mal. E aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar home office. Então, assim, eu trabalhei 8 meses home office da minha casa. Eu não ia para o escritório, eu ia, tipo assim, esporadicamente. Então, isso me ajudou muito. A inteligência artificial me ajudou muito no meu trabalho. Depois, em outro momento ainda, né, nesse momento da gravidez, no materno, eu tive que me afastar um tempo, porque eu ainda estava na faculdade, no finalzinho da faculdade, quando minha filha nasceu. Eu fiquei, né, bem no último período ali, eu tive que me afastar. E eu falei, putz, vou perder o ano. E aí, não, me deram a possibilidade de fazer esse meio tempo. Então, eu tinha algumas aulas presenciais e algumas que eram EAD. Então, assim, o quanto que isso, né, me possibilitou um, um,
trabalhar e estudar à distância Uhum. através da inteligência artificial, o que foi muito, muito importante. E a gente vê esse avanço também agora nas escolas, né? Na terapia, tem médicos também atendendo, né? No Esse online. mundo está exigindo muito da inteligência artificial. Todo mundo está tendo que se adaptar. Isso. E com isso, né, a gente vai percebendo que vai acontecendo os desafios que são a inteligência artificial. Então, vamos começar com o desafio, por exemplo, do atendimento online. O atendimento online. Ele era um grande tabu, né? A terapia online, será que vai funcionar? Será que é a mesma Uhum. coisa? Será que eu não vou perder? Porque eu gosto do sentar ali frente a frente. Eu vou dizer que o presencial, claro que é maravilhoso, né? Uhum. Uma coisa única. Mas vamos pensar na rotina que a gente tem de correria, reunião, trabalho de casa, escola, faculdade, etc. e tal, e o quanto que é importante a gente separar um tempo para fazer a nossa terapia online, né? Assim, eu não tenho tempo de ir lá no consultório. Então, a terapia online, ela vai possibilitar você, tipo, ter esse momento mesmo de casa, mesmo com a sua rotina corrida. Pensando no agora, no momento que a gente está vivendo, na questão da escola, né? O quanto que imagina se você aí com seu filho ficasse tudo isso de tempo com ele perdendo a aula, perdendo o conteúdo, não tendo como ir para a escola, né? E o quanto que essa inteligência artificial possibilitou esse momento. Eu sei que há Uhum. controvérsias de várias pessoas que estão em apuros por conta desse momento, mas a gente vai chegar lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E também você que faz faculdade e trabalha e está tendo a possibilidade de fazer isso através desse mecanismo que é o celular, que é uma inteligência artificial. E Uhum. aí vem um dos desafios, que são as regras, a disciplina, que é fazer tudo isso online, né? Então, assim, trabalhar, estudar, a terapia. E eu costumo dizer que Uhum. existe muita resistência quanto a isso, né? Que a gente tem uma certa resistência a cumprir uma disciplina ali, porque assim, ao momento da terapia, eu preciso focar aqui. E aí também tem uma questão que é muito importante, que é a acessibilidade das pessoas. Nem todo mundo tem um celular bom, nem todo mundo vai ter uma internet boa, e também não, às vezes não vai ter um espaço físico para que isso ocorra, né? E isso é um dos desafios disso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vem propondo uma coisa que seja acessível a todos, a gente entende que também o que a gente propõe talvez não seja acessível a todos, né? Muito é a aula online, é a terapia, porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer a terapia, mas a pessoa não tem um ambiente ali dentro da casa dela que ela consiga ter esse espaço que ela vai que ela vai ter um momento só dela, pois ela compartilha a casa com muitas pessoas. E isso se dá também na aula online, né? Que daí a gente Uhum. também vai entrar um pouquinho na inteligência emocional com a Paula, falando o quanto que isso é difícil, né? Porque estamos vendo que tem muitas pessoas com uma angústia muito grande em cima desse assunto, porque falam assim, como que eu consigo organizar o meu tempo, trabalhar, auxiliar o meu filho com uma aula online e cuidar da casa. Realmente, é muita coisa. E aí exige uma inteligência emocional de quem está usando a inteligência artificial, né? Que parte do que está do outro lado. Porque muitas vezes a gente se pega perguntando, né? Tipo, nossa, mas os professores, no exemplo da escola, os professores estão agindo como se fosse aula normal. Então, assim, não leva em conta o espaço, as condições, não leva em conta que o pai da criança ou a mãe da criança está trabalhando também de casa.
exige, né, que ele esteja ali, quando na verdade ele não pode estar ali 100%. Então, a gente vê uma deficiência na inteligência emocional de quem utiliza a inteligência artificial também. E isso se dá também com muitos, com a terapia também. O que eu sugiro geralmente é tipo assim, eu falo assim, quando me procuram, olha, eu quero fazer a terapia online. E eu falo assim, olha, mas você precisa ter um espaço seu, né? Que você possa falar, que você possa conversar, sem que você seja interrompido ou que alguém discute, né? Para que você se sinta na liberdade de falar o que quiser. E aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho esse espaço. Aí eu proponho o quê? Olha, coloca uma internetzinha melhor, um 4G no seu celular, vamos fazer do carro, vamos fazer da escada do seu apartamento, vamos fazer, sei lá, vamos fazer de algum lugar, assim, que esteja só você. Para É o que quê? eu Para que a mais gente estou entendendo. possibilite. Todo mundo dentro do carro, Uhum. trancado com o vidro, um pontinho assim só para respirar, até o vidro fechado. Para ninguém escutar a conversa. Uhum. E é exatamente isso, porque eu tento ter essa inteligência emocional desse lado, né, utilizando a artificial, mas é Uhum. emocional desse lado, para que eu dê um atendimento de qualidade para aquela pessoa, né? E assim eu acho que com essa crescente desse mercado do artificial, das aulas online, eu acho que precisa-se dessa inteligência emocional do outro lado também. A gente não pode, eu não posso atender a pessoa pensando que eu estou no meu espaço físico, porque não é. Tem todas as coisas que vão ser diferentes ali, né? O meu atendimento vai ser o mesmo? Vai, mas vai ter os desafios, que são o espaço, a internet, tudo isso. Então, exige-se uma inteligência emocional para lidar com a inteligência artificial. Então, agora a Paula vai dizer um pouquinho melhor para vocês o que é essa inteligência emocional. Uhum. Só completando um pouquinho, que eu lembrei que a gente estava até conversando, que você estava falando das dificuldades do atendimento, né? Da pessoa ter que se adaptar à inteligência artificial. Que a gente estava comentando até das escolas, que tem toda a inteligência artificial a seu favor, e os professores, como por exemplo a aula de educação física, que você estava comentando comigo, fala um pouquinho, que eu Uhum. acho que muitas mães estão sentindo isso também, da Bom, dificuldade. isso. Eu acho que minha irmã está até online aqui vendo a nossa live e eu vou contar um caso dela aqui. Esses Conte. dias, né, ela conversando comigo, aí ela falou assim, nossa, Amanda, cada aula aqui eu tô ficando com os cabelos em pé. E aí eu falei assim para ela, nossa, só falta quererem dar aula de educação física. Ela falou assim, mas eles dão. E me mandou um vídeo, gente, no qual ela disse que a minha sobrinha, num apartamento, o apartamento da minha irmã é aqueles apartamentos, né, pequenos, né, que são comuns em São Paulo, né, apartamentos padrões de São Paulo. E ela falou que ela teve que colocar uma cadeira de cada lado da sala, enrolar uma bola, improvisar uma bola de meia, para que a minha sobrinha jogasse futebol dentro do apartamento. E Uhum. aí, na conversa com a Paula, eu falei assim para ela, nossa, isso não é ter uma inteligência emocional, né? Porque você pensa, ali é uma criança, dentro de um apartamento pequeno, jogando bola. E agora você imagina se tivesse duas ou três crianças dentro desse apartamento, para cada uma fazer o seu exercício, sua educação física. Porque muitas vezes eles não estão na mesma série, né? Então, Uhum. como que ficaria? Então, não se tem essa inteligência emocional Emocional. de pensar que a pessoa do outro lado pode ter uma casa muito grande, que dê para fazer tudo isso, com quintal, com sala, como pode ter uma casa pequena no qual ela não vai conseguir desempenhar ou desenvolver essa atividade. Então, não se tem essa inteligência emocional para lidar com esse mecanismo, né? Então, eu acho que precisa se pensar o que eu posso fazer que vai ser bom para quem tem a casa grande, quem tem a casa pequena, quem tem muita internet, quem tem pouca internet. O que eu consigo fazer para melhorar e para ser bom para todos. Gente, jogar bola dentro da casa, de um apartamento, não vai dar, não vai rolar. Então vamos pensar.
como educação física, porque a gente também não quer que esse profissional seja mandado embora. A gente entende que ele precisa desempenhar. Mas vamos pensar, ter essa inteligência emocional, de pensar no outro que está ali, como que ele vai trabalhar, né? Como que ele vai fazer essa educação física, né? Algo que seja acessível. A Paula até comentou que com as filhas dela, o professor mandou cada um ficar com um cabo de vassoura de um lado. Eu falei assim, bom, dentro da minha casa acho que não daria. Um cabo de vassoura de cada lado, já era, acabou minha casa. Uhum. E a tentativa que você falou desses profissionais em se adaptarem à situação. Então, até falando um exemplo aqui na minha casa mesmo, né? Elas têm aula de música, minha filha menor tem aula de música. Então, você imagina, como você falou, uma casa pequena, às vezes, que a mãe está lá na mesma mesa, com o seu computador trabalhando, fazendo reunião, o filho ali sentado. E aí a escola me pede uma flauta para aula de música. Bacana, as crianças precisam, acho muito legal. Mas na primeira aula já deu problema. Imagina, até eu mesma que atendo em outro ambiente, meus clientes ali, ó, tô ouvindo um som de fundo, um treino de flauta, nem sabem, então imagina. Então, assim, aí eles se adaptaram. Então, agora a aula é à noite, né? Essas aulas extras estão sendo à noite. Então, os profissionais também estão tendo que se adaptar. É um momento que a inteligência artificial invadiu e está ajudando muito, mas as pessoas estão precisando se adaptar, né? E é isso que a gente precisa, é nisso que a gente está falando. A gente tem dois aspectos muito diferentes de inteligência. De um lado, a inteligência artificial, como a Amanda bem explicou, que são esses meios, né, essas máquinas nos ajudando, processando informações, fazendo tarefas que antes eram só nossas. Mas, por outro lado, a gente precisa ter inteligência emocional também, que é uma habilidade que todo ser humano pode e deve desenvolver, ainda mais nesse momento. Estou vendo aqui, basta aplicar aulas teóricas de flauta. Tá certo. Então, o que seria essa inteligência emocional que a gente tanto fala? Seria a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos, como a gente se sente numa situação, o sentimento do outro, como o outro se sente, e gerenciar tudo isso. Então, isso é inteligência emocional que a gente acabou de falar. Como eu me sinto, mas como o outro também se sente, como a gente vai chegar no consenso diante de tudo isso. Se a gente prestar atenção, nós veremos que está ocorrendo um processo bem interessante, que é a humanização das máquinas, que a gente estava comentando. A gente entra em contato para fazer uma reclamação ou para solicitar um atendimento via internet ou mesmo telefônico, e nós somos atendidos por máquinas. Só que é engraçado que quando você digita, já tem aquela resposta pronta, mas eles fazem questão, é um perfil lá, tem um rostinho de uma pessoa, tem um nome de uma pessoa, então, olá, quem está te atendendo é fulana. Então, eles tentam humanizar um pouco esse atendimento, dando nome, dando um perfil, um rosto para esse atendimento. Então, estão tentando humanizar um pouco isso. E, por outro lado, também está ocorrendo o quê? A mecanização dos seres humanos. Então, quantas vezes a gente está tão condicionado, eu tenho que trabalhar, eu vou para o meu escritório, eu vou lá cumprir tarefas, eu tenho um cronograma a cumprir, e a gente vai e faz o que tem que fazer. E muitas vezes não olha para o lado, não sabe direito o nome do nosso colega do lado, ou se sabe, não sabe a história dele. A gente não tem contato, a gente não se importa com o sentimento, com o emocional do outro. Então, as coisas estão muito invertidas. E essa inversão de valores que torna tão necessário para nós o desenvolvimento dessa inteligência emocional, né? Como a maioria das situações de trabalho e da vida são envolvidas por relacionamentos, nós podemos dizer que pessoas com maior habilidades de relacionamentos humanos, como empatia, compreensão, gentileza, têm mais chances de serem bem-sucedidas em qualquer aspecto da vida. Hoje em dia, não basta mais você só ter um currículo excelente. As pessoas levam em conta também como você lida com as pessoas. Isso é muito importante. E isso pode fazer com que você cresça ou não. Então, a gente tem que olhar muito para esse lado hoje em dia. E assim, vocês já pararam para pensar por que nós não conseguimos controlar os nossos impulsos? Que nós
somos movidos principalmente por sentimentos e emoções? Já pensaram nisso? Para entender melhor a inteligência emocional, que é tão necessária e ao mesmo tempo tão escassa nos dias de hoje, a gente vai dividir ela em 5 pilares. Eu vou explicar um pouquinho. Enquanto isso, Amanda, a sua imagem está travada. Tenta ir resolvendo aí. De novo. Então, de novo, vou falando enquanto você vai aparecendo aí. Então, a gente vai tentar entender a inteligência emocional a partir de 5 pilares, que são denominados os 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar seria conhecer as próprias emoções. Então, entender os próprios sentimentos e nomear. O que seria isso? É falar, bom, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu tenho medo. Então, primeiro, assumir as emoções, né? Assumir que nós sentimos e nomeá-las. Eu tenho isso, eu estou sentindo isso nesse momento. Quando nós não reconhecemos nossos sentimentos, nós ficamos à mercê das emoções e somos tomados por ela involuntariamente. Então, por exemplo, uma pessoa, você já deve ter ouvido falar, muito calma, muito tranquila, que num determinado momento acontece uma situação relativamente pequena, sem importância, e aquela pessoa explode. Tem uma reação desproporcional ao acontecimento, né? E o que aconteceu? Geralmente, essa pessoa reprimiu tanto, né? Ai, tô com raiva. Não, não posso sentir raiva. Deixa pra lá. Tô com medo. Não, não posso sentir. Então, às vezes, a gente reprime tanto a nossa emoção, não reconhecendo ela, que ela nos invade, toma posse. Então, quando a gente não reconhece e reprime uma emoção, ou ela nos invade, ou muitas vezes nós acabamos somatizando, né? Trazendo para o nosso corpo e adoecendo. Então, um exemplo, o que eu gosto de falar é assim, então a gente tem raiva do outro, e não assume, guarda pra gente. Não é para descarregar outro, mas é pelo menos eu não estou confortável com essa situação. Como eu posso resolver? E não ignorar a situação. E quando a gente ignora, essa raiva fica todo dentro da gente. É como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então não adianta. Quando a gente reconhece os nossos sentimentos, nós podemos ter um maior controle das nossas emoções e principalmente das nossas reações. Então fica mais fácil de lidar com as situações. Concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que isso é isso mesmo. A gente precisa trabalhar os nossos sentimentos para que a gente consiga lidar com os outros, né? Não projetando nos outros o que é nosso, né? Uhum. E você falou até uma frase que eu gostei muito, que acho que era do Buda, como que era que você falou, que acho que se encaixa aí também. Qual era? Eu não lembro. Lembra que era segurar, eu não me lembro ao certo, que era segurar segurar um carvão. Ah, tá. Ter raiva é como segurar um carvão com a intenção de jogar no outro, mas sou eu que me queimo. Isso. Acho que define bem isso que a gente está tentando falar. Então, não demonstrar as emoções e reprimir, isso vai se voltar contra nós mesmos. Então, por isso é Exatamente. importante, e agora a gente entra no segundo pilar, que seria controlar as emoções. Eu até comentei com a Amanda, a gente está seguindo os 5 pilares, as denominações que eles dão, mas a gente não concorda com esse termo controlar as emoções, porque controlar dá um sentido de reprimir, e a gente quer falar o contrário disso. Não é reprimir ou segurar as emoções, é saber identificá-las, tendo mais consciência e controle delas, saber lidar melhor com elas. Então, o controle é no sentido de entender e lidar melhor com tudo isso. É ter uma habilidade para identificar e saber reconhecer os nossos sentimentos, né, os nossos próprios sentimentos. Porque todos nós passamos por momentos estressantes na vida, nos sentimos ansiosos ou angustiados por algum motivo, isso é normal. E aprender a lidar e canalizar as emoções adequadamente é fundamental. Tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte, vou ler para você. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. E é bem isso. E quando a gente consegue entender e controlar as nossas emoções, controlar no sentido, acontece uma coisa, eu não vou explodir e agir impulsivamente,
a gente consegue fazer isso, canalizar de uma maneira mais adequada ao motivo certo, à situação correta e na intensidade correta. Então, esse controle das emoções tem esse sentido. Bom, o terceiro pilar seria a automotivação. O que é a automotivação? É a capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou de uma realização pessoal. Então, a gente viu assim: primeiro, a gente reconhece as nossas emoções. Depois, a gente aprende a lidar com elas. E aqui, nós conseguimos direcionar essas emoções para um objetivo. Né? Muitas vezes, nós reclamamos que não nos sentimos motivados no trabalho, que nosso chefe não nos motiva, que nosso companheiro, na nossa relação, ele não me motiva. No curso, eu não estou motivada no curso, o professor é ruim. Então, sempre a gente encontra um motivo para não se sentir motivado. Mas, como diz o tema, é automotivação. Então, nós não devemos esperar que o outro nos motive. Nós precisamos encontrar essa motivação dentro de nós mesmos e canalizar essa emoção para os nossos objetivos. É claro que vão existir situações que nós seremos tomados e invadidos por nossas emoções. Por mais que a gente reconheça, entenda o que está sentindo, nós somos humanos. Não somos a inteligência artificial. Então, às vezes, a gente é tomado por essa emoção, não tem jeito. E acabamos reagindo de maneira impulsiva, o que gera depois, consequentemente, arrependimento e nos desvia das nossas metas. Não tem jeito. Isso vai acontecer, faz parte da vida. A gente não vai conseguir ter esse controle sempre, lidar bem com as nossas emoções, porque somos humanos. Mas o importante é a gente conseguir identificar os nossos gatilhos emocionais. Que o que seriam esses gatilhos? O que nos tira do sério? O que me deixa irritado? Né? O que me faz explodir? Porque quando a gente reconhece isso, nós conseguimos ter um maior controle. Então, falar, bom, quando eu me sinto criticado ou cobrado, um exemplo, eu tenho uma reação, eu reajo com agressividade. Então, bom, já sabe que é um gatilho. Então, quando eu for cobrado, eu já sei que eu vou agir dessa maneira. Então, eu já vou ter mais consciência para pensar, bom, eu não vou responder neste momento. Porque se eu responder nesse momento, vai ser de uma forma inadequada. Então, talvez seja melhor responder amanhã. Então, a gente começa a perceber a melhor maneira de lidar com as situações, quando a gente entende esses gatilhos. Fica mais fácil. Então, o importante é a gente identificar, mesmo que tenha os percalços acontecem, mas a gente precisa conseguir identificar e retomar o nosso objetivo, mesmo assim. Shakespeare tem uma fala que eu gosto muito, que é assim: o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. Então, às vezes, a gente vai agir de maneira inadequada, a gente vai pisar na bola, não tem jeito. Mas o importante é essa retomada, é levantar e consertar o dano feito. E a gente pode fazer isso. E isso é a automotivação. Não, eu vou, mesmo com tudo com todas as pedras no caminho, a gente consegue retomar e seguir em frente. O quarto passo seria o reconhecimento das emoções de outras pessoas, que é a famosa empatia, a palavrinha da moda. Todo mundo usa, mas poucos de fato colocam em prática. Todo mundo, agora tudo é empatia. O que seria empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tentando sentir o que o outro está sentindo. Só que o problema, isso é muito difícil. É muito difícil por quê? Porque nós somos muito egocêntricos. O ser humano é muito egocêntrico. A gente sempre se acha que é o centro do mundo, que tudo diz respeito a nós. Então, como que a gente vai se colocar no outro se não tem o outro? Tudo fala sobre nós. E até mesmo, né, Paula, quando a gente fala assim, né? Eu pratico a empatia, mas a gente coloca o nosso pensamento se eu fosse você. Então, assim, você percebe que eu já coloco a minha visão, a minha forma de pensar e de agir no você. Eu realmente não faço o papel de empatia,
que é o papel de realmente eu me colocar no lugar do outro, né? É o que você está falando, é a dificuldade de tirar esse eu. Né? É interessante, uma cliente minha até comentou comigo essa semana, né? Eu estava relatando, eu tô chateada. A minha colega de trabalho, ela tá muito estranha comigo. Me tratou até mal. Aí eu falei, é mesmo? O que que aconteceu? E ela falou assim, eu fui perguntar algo sobre o trabalho mesmo, e ela me respondeu a questão que eu perguntei, e depois ficou quieta, calada. Né? Pensei, bom, ela foi perguntar algo de trabalho, a colega respondeu, né? E aí eu pergunto, ela te tratou mal ou será que ela estava mal com alguma coisa? Porque ela respondeu o que precisava ser respondido e depois ficou quieta, calada. Então é o que a gente fala, então sempre, é comigo. Ora, se eu não fiz nada, se não aconteceu nada, por que que eu tenho que achar que é comigo? Em que momento que eu olho, poxa, será que ela está passando por algum momento difícil? Será que está acontecendo alguma coisa com ela? A gente não tem de fato essa empatia. Então a gente já toma as dores, fica bravo e vai embora. E não Uhum. olha de fato para o outro, para o sentimento do outro. E me lembrou agora também, né? Um outro caso, uma cliente minha comentando comigo essa semana. Ela falou assim: eu não consigo ter empatia pela minha própria criação. Eu fui criada sempre para ter que resolver uma infância muito dura, então eu tenho que resolver. Aconteceu alguma coisa, levanta e se vira. Ela falou, então, às vezes as pessoas vêm me contar alguma coisa e eu não consigo olhar com o olhar delas. Porque elas estão sofrendo por uma coisa que eu penso, para mim é só isso? É? Levanta e se vira. Só por isso que você está mal? Então a gente julga com o nosso olhar. É muito difícil. É muito difícil essa empatia. Se colocar no outro é ser sensível à emoção do outro. Então a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa emoção, como que a gente vai se sensibilizar com a emoção do outro? É complicado. E esse olhar que é o importante. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. Então, se a gente não consegue ter o mínimo, não adianta que aquela pessoa fale, porque eu vou continuar olhando para o meu próprio umbigo, não importa o que o outro fale. Né? Não vou ter desenvolver essa sensibilidade. Então, isso é importante. Mas antes da gente conseguir se colocar no outro, reconhecer o sentimento do outro, é o que a gente falou. Se não reconhecer o nosso, não tem como. Né? Não dá para se colocar no lugar do outro. Bom, e o quinto pilar seria os relacionamentos interpessoais, que seria o último passo da inteligência emocional. Então, primeiro nós reconhecemos os nossos sentimentos, aprendemos a lidar e reconhecê-los, nos automotivando. E só assim, depois que a gente passa por esse processo, a gente pode começar a ter empatia e, de fato, se relacionar e interagir com o outro. Porque o verdadeiro sucesso, nosso sucesso depende da habilidade nos nossos relacionamentos e da capacidade de compreender as ideias e emoções nossas e do outro. Senão a gente não consegue. Né? Então, esses seriam 5 pilares da inteligência emocional que todo mundo fala, que é tão difícil de desenvolver. E o ideal é integrar tudo isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? Né? Sobre A essa integração? psicóloga Jaque Gomes comentou aqui: empatia gera conexão. Exatamente, gera mesmo. A partir do momento que a gente consegue olhar para o outro de uma forma que a gente nos tira do centro do problema ou da situação, a gente consegue ter um olhar humanizado, um olhar diferente para aquela pessoa. Entendendo que o meu mundo não é o mundo daquela pessoa, que os meus sofrimentos não são sofrimentos daquela pessoa. Eu escuto muitas pessoas justamente dizendo: ah, mas eu pratico a empatia. E eu falo assim, mas realmente? Porque empatia é você, primeiramente, ouvir. E eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em apenas ouvir o colega, ouvir o filho, a mãe, o amigo, né? Tem dificuldade de parar ali e escutar. Eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas em falar do que propriamente em escutar. Então, enquanto a outra pessoa está falando, eu já estou aqui pensando que eu vou falar em cima. Então, porque aconteceu comigo uma situação que eu lidei dessa forma. Só que aquela pessoa não vai lidar dessa forma.
E aí, muitas vezes, aquela pessoa nem quer saber como que você lidou. Ela só quer, Uhum, muitas vezes, só ser escutada. Ela só quer que você escute. E a escuta é um gesto de empatia, uhum. E você não falou é, uma Paulo? frase ontem na nossa conversa que eu achei bem bacana, não me lembro direito, era mais ou menos assim, o oposto da raiva não é a calma, é a empatia. Porque o oposto da raiva Exatamente. é a gente ter calma, é a gente entender o motivo do outro. É, quando a Isso. gente começa a fazer essa reflexão de, por exemplo, que você deu o exemplo da sua paciente que falou, eu achei que ela estava estranha comigo. Então, quando a gente começa a entender o que o outro teve uma explosão, você para, você reflete e fala, ué, mas eu acho que isso não foi comigo. Tá tudo bem a minha relação com essa pessoa. Então, eu tenho um Uhum, gesto de empatia, de pensar o porquê e o que levou aquela pessoa a agir daquela forma comigo, né? Isso é um gesto de empatia. Eu vou esperar, eu vou refletir se tem algum motivo e aí eu posso abordar essa pessoa de uma forma, né? Olha, fulana, tá tudo bem? Eu percebi que você foi grossa ou explodiu comigo e eu não entendi o motivo, porque na nossa relação tá tudo bem. uhum, Então, assim, por muitas vezes, quando você faz vira, né, isso, né, com um olhar de empatia, com um olhar de solidariedade, por muitas vezes eu já vi pessoas desabarem, chorarem. Nossa, que bom que você perguntou. Eu tô com um problema gigantesco, uhum. né? Só esperando alguém para poder falar. E muitas vezes ninguém nota. Sim, as pessoas ficam mais preocupadas como que aquela pessoa tá grossa, como que ela tá ríspida, como que ela tá ignorante. E não se preocupa o que levou aquela pessoa a estar daquela forma, né? Uhum. E acho que o próprio momento que a gente está vivendo é um bom exemplo. Então, eu vi muitas pessoas falando, coitado dos moradores de rua, nem estão sabendo o que está acontecendo, né? Perguntando por que que as pessoas estão de máscara. Mas eles sempre estiveram ali, ninguém nunca olhou. A Uhum. situação geral, que agora a gente depende, né? Um depende do outro, que as pessoas se cuidem para não alastrar, não desenvolver mais essa doença, mas a maioria não tem um saneamento básico, não tem como nem lavar as mãos, não tem nem água. Como que vai fazer? Só que isso sempre existiu, mas agora como está afetando, né? Nos afetando, então a gente olha para essa realidade, porque enquanto não afeta, a gente não olha. Né? E empatia também é você oferecer para o outro o que você pode dar, né? Não é você fazer pelo outro e não é você tomar as dores do outro. É você oferecer o suporte, oferecer o que está ao seu alcance para aquela pessoa, né? Porque por muitas vezes a gente, porque se eu pudesse te ajudar, faria tal coisa. Mas no que você pode, você também está ajudando? Uhum. Não é, Paula? É. É bem isso. Bom, eu acredito também que assim, para a gente concluir, juntar um pouco isso, que a união saudável entre a inteligência artificial e a emocional seria integrá-las a nosso favor, unindo as duas. Eu entendo, ao meu ver, que as máquinas, elas vão, em algum momento, acabar fazendo todo o trabalho manual, repetitivo e mecânico, que, ao meu ver, nem deveria ser feito por um ser humano, nos liberando para o que nós temos de mais sagrado e mais valioso, que seria o tempo para desenvolver o nosso potencial criativo, que é o que de fato a gente precisaria olhar. Né? Que seria o quê? O criar, trocar emoções, sentimentos, o se relacionar de verdade. A gente não tem tempo, né? As pessoas não têm tempo. E a inteligência artificial nos auxilia em muitas coisas, nos dando esse tempo. Né? Eu acredito que vai chegar um momento em que nós vamos criar e a máquina vai executar. E assim a gente vai ficar com a parte mais prazerosa que o ser humano tem, que é a da criação e a criatividade. Né? É o que eu E acho a de. pergunta que o pessoal, né, faz, e como que eu posso criar esse equilíbrio? Como que eu faço para ter esse equilíbrio emocional,
esse autoconhecimento? Responde aí pra gente, Paulo. Bom, isso, algumas pessoas até tentam, algumas coisas a gente consegue ter consciência, vai percebendo, de novo acontecer isso, mas na maioria das vezes, a análise é o que nos ajuda a entender melhor e identificar tudo isso. Tem questões que a gente age de alguma maneira e nem sabe por quê, nem consegue identificar os gatilhos. Algumas sim e algumas não. Então, nesse sentido, a terapia auxilia muito nesse entendimento das nossas emoções, que é essencial hoje em dia e que as pessoas ainda têm muita resistência. Ainda a gente ouve falar, não sou louco, não preciso de terapia. Aham. E é importante entender que dentro da psicologia existem várias abordagens. Mas a abordagem que tanto eu quanto a Paula segue é uma abordagem que é justamente de um autoconhecimento. É justamente conhecer esses sentimentos, aprender a lidar com eles. O que eu faço com tudo isso que eu tenho aqui dentro? Porque muitas vezes a gente fica com aqueles sentimentos mais básicos. Então, tudo é tristeza, alegria e raiva. Só que a gente tem Uhum, muitos sentimentos, muitas emoções. E muitas vezes a gente não dá os nomes certos para essas emoções. Então, é preciso pensar. E a terapia, ela vai proporcionar justamente essa reflexão, esse autoconhecimento, para que você aprenda a partir daí, refletindo, conhecendo como você lida. Porque às vezes o que é raiva para mim, para o outro não vai ser. Não existe uma fórmula, não existe uma coisa que é certa. Olha, tristeza uhum. para mim é isso. Tristeza para mim vai ser uma coisa, para Paula vai ser outra. Amor para mim vai ser uma coisa, para Paula vai ser totalmente diferente. Então, é por isso que a terapia é subjetiva, é importante, porque você vai conhecer os seus sentimentos, o que você traz aqui dentro, e vai aprender a trabalhar com eles. Isso é algo que eu trabalho, assim, é o ponto principal da minha terapia com os meus pacientes. Sentimentos. Vamos trabalhar os sentimentos, porque através dessa inteligência emocional eu fico bem comigo e eu lido bem com as pessoas, que é o que a Paula falou nesses pilares que ela citou aí em cima. É justamente esse relacionamento interpessoal, é a capacidade de empatia, a capacidade de reconhecer os sentimentos dos outros, de reconhecer os nossos. Porque, como ela falou, se eu não conseguir reconhecer os meus sentimentos, como que eu vou reconhecer o do outro? Uhum. Não tem Né, como. Paulo? É um processo de autoconhecimento. E que vai, é o que eu falei, e com isso, os benefícios vão ser em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que é isso que a gente gostaria de passar para vocês, um pouco dessa inteligência artificial, emocional, né? Como conciliar as duas e como a gente faz esse trabalho dentro da terapia também, né? Ajudando os nossos Uhum. pacientes a identificarem essas emoções e lidando melhor com as situações. Que na terapia nada mais é do que isso. Encontrar os conteúdos reprimidos, entrar em contato e lidar com eles de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais benéfica. Exatamente. E aí, eu quero finalizar essa live aqui com uma frase, né? Que é a seguinte: é importante compreender que a inteligência emocional não é o oposto à inteligência artificial. Não é o triunfo do coração sobre a cabeça, é a interseção de ambas. É justamente o equilíbrio das duas. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga criar esse equilíbrio, que a gente use essas ferramentas ao nosso favor, assim como nós estamos fazendo nesse momento tão crítico, né? Sim. E vendo como isso é importante. Todo mundo está tendo que se adaptar. Então, os dois lados, quem antes não era muito fã da inteligência artificial, está tendo que se render a isso nesse momento. E por outro lado, é o que você falou. E quem está por trás dessa inteligência artificial tem que ter inteligência emocional de saber usar esses instrumentos para que todo mundo possa ser beneficiado com isso. Alguém tem alguma pergunta? Gostariam de perguntar alguma coisa para a gente? Se ficou alguma coisa, Isso, eu e a Amanda também no nosso Instagram podem chamar a gente pelo direct. isso. A gente ainda tem alguns minutinhos, né? Conseguimos fazer aí, a gente estava preocupada, porque como é um assunto amplo,
A gente falou assim, meu Deus, não vai dar tempo, mas graças a Deus deu o tempo certinho da gente falar e ainda sobrou alguns minutinhos. Alguém tem Sobrou alguns alguma minutos. dúvida quanto a esse assunto, quanto à inteligência artificial, à inteligência emocional ou alguma coisa que relacione as duas? Pode mandar aqui que a gente vai ficar mais alguns minutinhos aqui. E enquanto vocês talvez mandem alguma coisa aí, eu quero dizer que, como psicóloga, eu estou atendendo ainda, estou recebendo os atendimentos online, tá? Quem precisar pode me procurar. A Paula também está atendendo online. Ela está, o Instagram dela, vocês seguem lá, chamem ela se vocês quiserem para marcar essa consulta. Pessoal, é muito importante esse conhecimento, esse autoconhecimento. Se todos fizéssemos, nós teríamos um mundo com mais empatia, com mais solidariedade, porque teríamos um mundo que as pessoas conhecem os seus sentimentos, conhecem aonde fere, aonde dói e aonde eu posso ser melhor, né? Olhando para dentro de mim. Porque a gente, como a frase do Jung diz, quem olha para dentro sonha, né? Não, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro. Peraí, fiquei toda confusa. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. É isso, né? É isso, isso. Isso. Então, é justamente isso. Quem olha para fora sonha. E quem olha para dentro desperta. É o despertar da nossa vida, né? Então, que essa live seja um gatilho para vocês saírem desse adormecimento e despertem, né? Através dessa ferramenta que nós temos, que é a inteligência artificial. Né? A Paula também tem um canal no YouTube, né, Paula? Como é que é o nome do canal? Paula Machado Psico. Vocês podem entrar no meu Instagram, tem lá o link. A Amanda vai estar gravando, salvando e gravando essa live, se vocês quiserem ver depois. E depois a gente vai estar colocando no meu canal do YouTube. Aí vocês podem seguir lá, se inscrever e acompanhar as novidades. A gente também vai deixar em aberto aqui, a Amanda vai colocar, e eu também, uma caixa de sugestões com temas para as próximas lives, o que vocês querem que a gente fale, algum tema, e que a gente vai estar preparando para vocês. E aí fica aberto, então, essa caixa de sugestões e vocês acompanhem a gente lá e tirem as dúvidas. Estamos à disposição, né? Queremos agradecer a todo mundo, obrigada. E é Essa isso, Laís pessoal. INS aqui é a sua Laís? É a minha Laís. Bom, é Travou. Perdemos a Amanda de novo. Bom, então vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a gente, né, possa ajudar a passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. E estamos à disposição do que vocês precisarem. um beijo. Um beijo. Tchau.